vamos, nesse espaço agora, começar a trabalhar um pouquinho com animações. Basicamente, a gente tem que entender primeiro a diferença entre animações e transições. Como vocês podem ver, eu tenho 4 slides aqui do lado, os 4 estão em branco, e eu vou preencher cada um deles com um objeto diferente para depois a gente poder começar a trabalhar. Então, no primeiro slide, eu vou criar aqui um texto. Vou colocar aqui, chamar esse texto aqui de teste de animação. A letra está diferente, porque eu criei, na verdade, um Word Art. Se quiser trabalhar um pouco com as ideias do Word Art, tem bastante coisa aqui. Eu vou pegar essa em azul aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal. No segundo slide, então, eu vou trabalhar com objeto. Vou desenhar qualquer coisa aqui, vou pegar uma bola. Na verdade, a gente está trabalhando, vamos brincar com animação, então não tenho muita preocupação exatamente do que. No terceiro slide, eu vou puxar uma foto. Então, vou pegar alguma coisa que esteja aqui na mesa. Essa aqui a gente já usou. Vamos usar essa aqui agora. E, finalmente, no último slide, vamos usar alguma outra coisa diferente. Tem um símbolo aqui que a gente usou aqui recentemente para trabalho. E dá para a gente brincar um pouquinho com ele. Muito bem. Então, nós temos aqui 4 slides, cada um deles com um objeto diferente. Nós temos um texto, um desenho, uma foto e um símbolo. Então vamos começar a explicar primeiro o que é transição. Transição não é animação. Transição é o que você vai fazer para que um slide, o que vai acontecer com o slide seguinte. Ou seja, eu aplico uma transição entre o slide 1 e 2 e eles vão se movimentar na hora que eu passar do primeiro slide para o segundo slide e assim sucessivamente. Eu vou usar transições que já estão aqui padronizadas. Mais uma vez, eu estou usando o Office para Mac, mas isso aqui tem em qualquer PowerPoint, qualquer versão do PowerPoint, 2007 ou 2010, os dois têm esse tipo de recurso. Então, basta ter ali um pouquinho de criatividade. Eu cliquei no primeiro slide e vamos colocar aqui uma transição. Vou escolher uma coisa bacana aqui. Vamos colocar o cubo, né? Aí, para o segundo slide, eu já vou colocar alguma coisa diferente. Vamos colocar um switch. Para o terceiro slide, a gente vai montar uma outra coisa diferente. Vamos colocar um ripple. E por último, o último slide aqui dos 4, nós vamos colocar um padrão window. O que vai acontecer? Eu vou voltar aqui para o primeiro slide e vou colocar ele no modo apresentação. E aí vou clicar para ver acontecer as transições. Então vamos lá, modo apresentação. Primeiro slide, segundo slide, terceiro slide, quarto slide. Mais um clique ele volta. Então, isso que a gente fez não é bem a animação, e sim transição entre os slides. Ok? Então, muito bem, finalizada essa parte de transição, agora a gente pode começar a trabalhar com animação. Então, basicamente, a gente tem que entender o seguinte. Eu tenho uma animação que ela surge o objeto na tela, ou seja, a tela não tem nada e ela aparece o objeto na tela. Uma segunda animação é ele animar propriamente dito, ou seja, ele vai percorrer um caminho, ele vai ficar parado, o que vai acontecer com esse objeto. E, por fim, a gente tem que decidir se no próximo clique esse objeto vai ficar lá ou não. Né? Então, para a gente trabalhar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 4 elementos aqui, esses 4 slides, e vou juntar todos esses elementos em um slide só. Então, vou vir aqui no último, vou dar um Ctrl C, vou para o primeiro slide, Ctrl V. Já está aqui o segundo elemento. Volto na foto, mesma coisa. Pego o objeto. Beleza. Então agora eu tenho no primeiro slide 4 objetos que teoricamente não se falam, né? Eu tenho um texto, eu tenho um desenho, uma bolacha aqui de alguma coisa e eu tenho uma foto. Vamos trabalhar um pouco na composição desse slide e aí depois a gente faz a animação. Então a gente saiu do zero aqui e vamos ver o que acontece, né? Então a primeira coisa é a gente lembrar que é possível tirar esse fundo dela. Né? Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui,
vai em formatar e manda remove background, né? Ou seja, eu quero tirar o fundo da imagem. Vou jogar essas alças para a maior extremidade possível para ela ficar bem ajustada. Clico fora e está aí, né? Então nós temos o símbolo já bem diferente do que estava, né? Bem legal. E nós temos a foto, o texto e o objeto. Bom, muito bem. Então vamos começar a criar isso aqui para ficar alguma coisa bacana, né? Eu ainda não testei nada disso aqui. Vai ser agora, vai ser do jeito que der. E depois a gente vai fazer a animação em cima, né? Então vamos ver aqui o que a gente faz com isso aqui. A gente pode... vamos primeiro criar alguma coisa aqui com essa bola aqui. Vamos esticar ela ao máximo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos girar ela também. Vou colocar ela aqui de fundo, possivelmente. Vou tentar dar uma inclinada nela para ver se ela serve tipo sei lá, tipo um apoio, uma mesa, alguma coisa assim. Vamos jogar ela aqui nos efeitos. Vou dar um pouco de sombra nela. Vamos ver se a gente consegue dar um bevel aqui que fique legal. Tá virando já. Assim, vamos trocar essa cor talvez um pouco mais. Vamos ver um gradiente, vamos colocar uma segunda cor aqui. Vamos colocar um azul mais escuro. Vamos ver como é que fica, linear, tá bom, mas se for radial é melhor, bota no centro. Vamos ver aqui. Ok. Temos aqui como se fosse um apoio, né? Vamos jogar esse texto agora aqui para cima. Vamos colocar essa imagem bem aqui assim. Vamos deixar esse símbolo aqui um pouco. O símbolo ainda está muito grande, vou diminuir ele. Estou montando um slide, né, do que seria alguma coisa aqui. Vou jogar essa foto para frente, para ela vir para frente desse negócio. Vou usar uma coisa que a gente já usou antes, né, na parte de moldura, né? Tem várias aqui, acho que essa aqui é legal. Talvez não, talvez essa aqui. Essa aqui está bem legal. Aí vamos trabalhar ela um pouco maior agora. E esse aqui a gente usa alguma coisa um pouco diferente. Dá para fazer uma coisa assim, que fica legal, com um efeito de reflexo. Reflexo aqui do meio, talvez. Vamos ver se tá bom. Não, porque eu não quero que ele fique com esse desenho em volta. Então, de repente, só o reflexo. Deixa eu ver se consigo entortar ele primeiro. Se eu jogar o 3D, o que vai acontecer? Possivelmente ele vai criar... criou. Eu pensei que ele fosse criar uma linha em volta, mas não criou não. Então vai dar para fazer isso aqui mesmo. Vamos ver aqui um 3D legal. Aqui assim, por exemplo. E agora a gente joga um reflexo. Vamos jogar aqui nessa posição aqui por enquanto. Vou criar um fundo aqui só para dar compor um pouco melhor essa imagem aqui, né? Para a gente ter alguma coisa que seja apresentável. Vamos trabalhar isso aqui lá para trás, né? Primeiro, jogar uma lente para trás. Isso que a gente está falando de animação, né? Mas falar de animação sem construir nada também é bem complicado, né? Vou dar um gradiente, mais uma vez vou escolher uma segunda cor. Vou escolher uma cor bem mais escura agora. Uma coisa assim. Vamos colocar um retângulo e deixa ele no meio, centralizado. Isso aqui ele dá um efeito bacana, porque eu crio como se fosse uma parte de fundo, né? Tá vendo? Tá saindo alguma coisa aí. Ok. Assim, acho que já tá legal. Né? E aqui agora eu vou mudar isso aqui, essa letra aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais bacana aqui agora. Talvez essa. Pronto.
Se eu quiser fazer um efeito, alguma coisa assim, também é legal de fazer, hein? Porque eu posso jogar ele aqui no contorno da foto, né? Então, assim, aqui é um jogo meio de... Vai fazendo devagarzinho, né? Mas que dá. Aqui abrir um pouquinho mais aqui, talvez. Ele vai entortando. Vai entortando. Vai entortando. Um pouco mais. E agora sim. Então eu cheguei aqui na foto. Uma base, um fundo e um símbolo. Não perdemos muito tempo para fazer isso, né? A ideia aqui foi chegar onde a gente está agora para poder daqui fazer uma animação. Então, basicamente, o fundo eu não quero animar, o fundo é que vai ficar estático. O que eu quero animar é o que está aqui no meio. Como eu falei antes, a animação você trabalha com o que vai aparecer, né, e o que vai andar. Então nós vamos fazer nessa brincadeira aqui, eu vou deixar ele zerado para começar e tudo vai aparecer. Então, para tudo aparecer, eu aqui no Mac, eu vou clicar aqui nessa janelinha de controle aqui, que as animações que forem criadas, elas vão começar a aparecer aqui nessa janela. Isso normalmente não tem no Office, nem em 2007, nem em 2010, mas você pode trabalhar na aba de animação que tem a mesma ferramenta, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro elemento que eu quero, digamos assim, animar, pode ser a bolacha, né? Essa bolacha aqui desse esquadrão aqui. Que animação que nós vamos escolher? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ela surgir. Eu posso fazer ela surgir uma bolacha, alguma coisa mais discreta, por exemplo, como um dissolving, né, que ele vai só se dissolver naquela mesma posição. Eu posso trabalhar com um zoom, onde ele vai tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Eu posso trabalhar com alguma coisa, entre aspas, ali mais agressiva, né, onde ele tem um efeito mais visual, o negócio vai sair andando, vai sair girando, tudo mais e tal. Para esse agora, nesse caso específico, eu vou fazer um swivel aqui, só para ele fazer uma volta e aí a gente vê o que acontece. Nesse momento, eu vou deixar tudo no clique, ou seja, cada animação ela vai passar no clique para a gente poder ir controlando e vendo o que está acontecendo. Então agora eu vou montar essa bandeja, a bandeja eu quero que ela venha, seja alguma coisa mais simples, né? Eu não quero chamar a atenção para a bandeja. Então eu vou simplesmente fazer ela aparecer. Essa foto que teoricamente é o centro da nossa imagem, é onde eu quero chamar a atenção. Então essa sim, eu vou fazer um zoom nela, por exemplo, e o teste, o que está escrito aqui, o teste de animação, eu vou, esse aqui talvez eu faça alguma coisa um pouco diferente, vamos ver aqui o que a gente pode fazer, a gente pode, vamos fazer esse aqui andar, pronto, vamos fazer diferente, em vez de fazer alguma coisa muito comum, eu vou definir um caminho. As pessoas muitas vezes se impressionam com essa coisa do caminho. Eu vou fazer com o texto, mas depois a gente faz com um objeto aí, joga um objeto aí na frente e faz com o objeto para a galera entender que é extremamente simples. Os caminhos eles já têm algumas coisas definidas, tá? Então, assim, eu posso simplesmente pegar um deles aqui e escolher, ou eu posso criar um a partir dessa ferramenta aqui, ok? Nesse momento, eu vou simplesmente jogar aqui o draw, né? Então eu vou botar daqui para cá. Ok? Então eu defini qual é o caminho. Só para a gente ver como é que ficou, eu vou colocar isso aqui no modo apresentação e vamos ver qual é o efeito que a gente tem. Vai aparecer o símbolo que a gente definiu, mais um clique aparece a bandeja, um clique aparece a foto, e aí depois o texto animado. Vou dar um ESC e vou consertar aquele erro. Por que tem esse erro? Então eu clico aqui no texto, né? E a primeira coisa que eu tinha que ter feito com ele, na verdade, era fazer ele surgir, né? Então eu vou tirar essa animação dele nesse momento, vou pegar esse texto aqui, vou fazer ele surgir aqui embaixo, com um dissolve, ok? E agora eu vou fazer a segunda animação da mesma ideia, ou seja, do mesmo texto, eu vou animar ele pela segunda vez. E dessa vez, então, em vez de fazer aquele caminho retinho, eu vou fazer aqui uma brincadeira aqui. Fazer um monte de traço aqui e ele vai parar aqui. Certo? Muito bem. É só para a gente ver como é que fica, né?
Então, o primeiro agora a gente vai trabalhar aqui com o clique e o após, né? Então, eu posso selecionar no clique com o anterior ou depois do anterior, ok? Então, a minha animação de deslocamento, eu vou jogar ela depois do anterior, vou colocar ela bem devagar, aqui é a velocidade, para poder ver o que vai acontecer, né? Opa, mexeu muita coisa aqui. E esse texto aqui, eu vou jogar ele para frente, para ele poder trabalhar sempre na frente da imagem. Vamos ver qual é o resultado que isso aqui vai dar na prática. Então, eu tenho lá o meu fundo, um clique, a gente já tinha visto o símbolo, um outro clique a bandeja, um outro clique a foto. Veja que agora o texto já não está mais lá, ele vai aparecer aqui no canto direito inferior e vai deslocar sozinho pelo caminho que eu defini. Vou dar um ESC aqui, isso é uma coisa estranha, às vezes eu vou passar para o próximo slide só para a gente ver, e extremamente simples, como vocês viram de fazer, né? Eu pego uma bolinha, por exemplo, e eu posso trabalhar com essa bola, eu posso trabalhar com essa bola de um lugar para outro. Eu vou fazer simplesmente isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês como é que faz esse ajuste. O fato da bola estar aqui não quer dizer que ela precisa se deslocar daí. Eu posso clicar nessa alça e definir o ponto de início dela aqui. E da mesma maneira eu posso redimensionar isso aqui para cá. Ok? Então não necessariamente porque ela está aqui, ela tem que começar aqui. Ela pode surgir aqui, como eu vou pedir para ela surgir agora. Vou dar um dissolve. E vou inverter essa seleção aqui, ó, para ela ficar primeiro aparecendo e depois se deslocando. E depois que ela se deslocar para cá, primeiro eu vou definir aqui bem devagar aqui, 0,5 de segundo, no automático. Né? Eu vou, depois que ela vier para cá, vamos supor que eu queira fazer um segundo caminho com ela, né? Então eu vou clicar aqui em caminho de novo, e vamos supor, daqui ela tem que fazer um loop, né? Por exemplo. Eu posso pegar esse loop e mais uma vez deslocar para cá. Inclusive levando o ponto que eu quero de início para o outro final, né? Se eu selecionar que esse aqui também vai ser slow e depois. Então, o que vai acontecer? Minha bola vai surgir aqui, ela vai caminhar nesse sentido e quando ela chegar nesse ponto ela vai desenhar esse 8. Esse é um tipo de animação que dá para fazer. Vamos colocar no modo apresentação e ver o que acontece. Não tem nada, eu dou um clique, aparece a bola, ela desloca na velocidade que eu defini, chega ao seu ponto final e agora ela vai fazer um 8. Um pouquinho mais rápido. E desse jeito então a gente mostrou a diferença entre transição e animação.